Olá, bem-vindos ao Cinemarda, e o programa de hoje é especial. Tenho aqui a presença do Luiz Gustavo Vilela, do Crônico de Cinema. Um dia, já faz até, eu acho que uns 2 anos ou mais, no programa que a gente participa, na Transamérica Light, o Light News, a gente conversando sobre filmes do Christopher Nolan. Eu acho que foi na época do lançamento, acho que faz mais tempo ainda, acho que foi na época do lançamento do Interestelar, né? Já se vão quase 4 anos. E ele mencionou, assim, sem se aprofundar muito na hora, depois a gente conversou mais como isso, mas ele soltou no ar que o Interestelar seria o fechamento de uma trilogia do Christopher Nolan. Claro, quando a gente lembra de Christopher Nolan, a gente lembra logo, obviamente, da trilogia do Batman que ele fez. E eu fiquei curioso, que trilogia seria essa? E ele me falou que era uma trilogia que começou com O Grande Truque, foi continuada com A Origem e fechou com o Interestelar. Então, Luiz Gustavo, a bola é tua. Que trilogia é essa? A gente concordou aqui agora que seria a trilogia do cinema, a trilogia cinematográfica, da narrativa cinematográfica, né? Porque me parece que ali ele faz uma série de comentários sobre cinema nesses 3 filmes. De maneira metalinguística? Acho que sim, acho que tem um pouco sobre isso, assim, e sobre coisas que envolvem o cinema também, né? Acho que a primeira dica que dá pra gente, a primeira pista que a gente tem de que há uma trilogia ali é o esquema de lançamento. São os filmes que ele fez para desocupar a cabeça dos Batmans, né? O Grande Truque, que é o primeiro dessa trilogia possível, né? Ele é logo depois do Batman Begins, né? A Origem é depois do Batman Cavaleiro das Trevas, e ele encerra depois do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que suponho que tenha sido mais traumático para fazer, né? Tanto pela ausência do Heath Ledger quanto pelo esquema de produção que foi um pouco mais apressado e tal. Aí ele encerra com Interstellar. E aí o que esses filmes nos dizem, né? No primeiro a gente tem... Então vamos começar pelo... Qual seria o primeiro dessa trilogia, O Grande Truque, que é de 2006. O Grande Truque, ele é um filme essencialmente sobre a rivalidade entre 2 mágicos, né? Os 2 interpretados pelo Hugh Jackman, mais conhecido pelo papel do Wolverine, e o outro pelo Christian Bale, que tinha né? acabado de fazer o primeiro Batman com ele. Isso. E é um filme sobre a legitimidade e o compromisso do artista, né? O quão longe você está disposto a ir em relação à sua visão sobre a arte. E agora me veio uma lembrança, que talvez até você não tenha pensado, mas que fundamenta mais ainda essa tua teoria. O tempo histórico em que acontece a história de O Grande Truque é na virada dos séculos XIX para o século XX, Sem dúvida, que sim. Coincidentemente é o período que o cinema surge. Exatamente. A gente vê ali a presença do Tesla, que era o grande rival, né? Começa trabalhando mas é o grande rival do Thomas Edison. E o Thomas Edison é mencionado de uma forma não muito elogiosa no filme, né? O personagem do Andy Serkis chega a mencionar ele por causa da Guerra das Correntes, né? Que é um fato histórico americano. E o Thomas Edison, ele é um dos pais do cinema, né? O cinema tem uma dupla paternidade, né? Ele é tanto do Thomas Edison quanto em Nova Jersey, quanto dos irmãos Lumière. É como né? se eu já vi esse comentário uma vez, eu achei bem interessante. É como se o Edison fosse o pai biológico e os Lumière os pais adotivos. Acho que é justo, assim, é um jeito interessante de pensar. E é isso, assim, a gente tem o início do cinema e ele faz uma série de comentários sobre espetáculo, né, sobre o compromisso, e narrativamente ele nos dá essa primeira dica do que ele está fazendo enquanto trilogia na fala do Michael Caine. Importante também notar que o Michael Caine cumpre o mesmo papel narrativo nos 3 filmes. Então, é como se o Michael Caine fosse a voz do Nolan no filme, não de a voz de Deus. De alguma forma, sim. Ou ele é o mentor. Nolan é um né? tipo Deus dentro desse universo que ele criou. Claro. Mas ele claramente se projeta em alguns desses personagens, assim, né? Ele se projeta no compromisso do personagem do Christian Bale, né? Que é o mais comprometido com a arte, mas a gente vê também que ele abre mão de valor artístico por causa do entretenimento, né? Mas aí o Bale é comprometido com a arte. Isso. E a personagem do Hugh Jackman é comprometida com o espetáculo. E aí você vê também uma referência sutil, mas também muito forte, a os Lumière
e o Georges Méliès, Exatamente. que vinha do circo, que vinha Era um da mágico, trocagem, né? era um mágico. A magia é muito importante para a história do cinema, né? O Orson Welles era um prestidigitador, né? E a gente vê o Christian Bale, por exemplo, brincando com uma aliança dele, né? Enfim. E aí o Michael Caine ele dá essa dica pra gente quando ele vai descrever o que é um truque de mágica, né? Que ele consiste em 3 passos, né? Que é a promessa, a virada e o grande truque. E apesar do grande truque ser um filme todo feito, uma colagem de grandes truques, né? Porque a cada momento a gente tem uma virada de roteiro, né? O final dos diários, né? O diário, o filme é um grande flashback, ele é todo uma série de bonecas russas, assim, né? Que ele fica um flashback atrás do flashback, porque um fica lendo o diário do outro e tal. E aí nisso eles veem que um tá enganando o outro, né? Toda hora eles aparecem para estragar o ato um do outro e se machucam fisicamente por isso, Até né? porque o filme, principalmente na personagem do Christian Bale, que é o mais comprometido artisticamente, digamos assim, é muito forte na personalidade dele aquilo que os estudiosos cunharam depois e que hoje a gente, quando se refere a um filme, é uma forma assim de justificar aquela magia que o cinema cria, que é justamente o da descrença da incredulidade. A suspensão da A descrença. suspensão da descrença. E é isso. Aí a gente pode ver várias leituras assim, de correntes paralelas e contraditórias do cinema. Assim. A gente pode pensar que o personagem do Christian Bale ele representa o compromisso de um Eisenstein, enquanto o personagem do Hugh Jackman seria um Griffith, né, um artista, né, com um conteúdo duvidoso, inclusive, né, se permitindo uma certa fabulação e tal. Enfim, acho que tem todas essas questões e o filme ele se revela uma promessa. Ele se revela esse primeiro estágio do truque, dessa trilogia. No caso, o grande truque seria a promessa. Exatamente. Apesar de dentro do filme ele apresentar esses 3 estágios. Então... Que é contraditório, mas o filme apresenta uma série de contradições que são naturais do cinema, né? O cinema tem uma série de contradições também, né? E o próximo passo apareceria na Origem? Exatamente, acho que a Origem ele marca uma virada, né? A Origem é o mais claramente metalinguístico de todos, né? Porque o sonho, a estética do sonho, ela é muito similar à estética do cinema, né? A gente normalmente está parado num quarto escuro, em repouso, né? E a gente vê essas imagens projetadas diante da gente. Tem muito a ver com sonho também. Tem muito a ver com sonho. E é um filme de gênero, né? É um filme de roubo. Ele é essencialmente um filme de roubo, que ele passa por todos aqueles estágios, né, planejamento, juntar a equipe, né? Cada membro da equipe tem uma função específica, especializados, na construção de um filme. Exatamente. Né? Ali, claramente, a ideia é implantar uma ideia, né, que não tem nada mais cinematográfico que isso, né? Fazer a cabeça das pessoas. E é o que eles fazem da forma que o Scorsese definia como contrabando naquele documentário Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano, né? Que é o que o cinema clássico, especialmente diante do Código Reis, que era um código de censura, você tinha que camuflar as coisas. Você camuflava as ideias, né? E aí você tinha os roteiristas comunistas e Mas tal, aí que iam você fazer falou isso, em né? roteirista agora. O Grande Truque é inspirado num romance do Christopher Priest, que foi adaptado pelos irmãos Nolan. O Christopher Nolan e o irmão dele, que é parceiro constante dele, o Jonathan Nolan. A Origem, o roteiro foi só do Nolan. Exatamente. E é uma coisa que na época muita gente considerou corajosa, ousada, porque em Hollywood não é muito comum você investir bastante numa história original. Exato. Mas claro, naquela época, 2010, que é o ano de A Origem, o Nolan vinha com o Batman Begins e principalmente o Batman Cavaleiro das Trevas, que foi o primeiro filme de super-herói
a romper a barreira do bilhão de dólares nas bilheterias. Então ele tinha cacife para bancar uma história original. Na pior das hipóteses, ele só precisaria se comprometer com o terceiro Batman mesmo. Que ele já tinha se comprometido, então isso garantiria o orçamento. E aí mas você tem razão, assim, na estrutura dos personagens ali, a gente tem cada um faz um papel muito claro de uma equipe de filmagem, né? O Leonardo DiCaprio, ele é um diretor de cinema, né? E a gente tem uma meio roteirista, meio design de produção, que é a personagem da Ellen Page, que também cumpre um papel didático, né? Como ela não sabe nada daquilo ali, é para ela que as pessoas explicam e ela se torna nosso avatar, né? A equipe está explicando as coisas, é pra gente, na verdade. A gente tem Michael Caine seria tipo assim, um consultor, revisor. Um consultor, algo assim. Como é que chama o rapaz lá do... O Tom Hardy? O Tom Hardy é um ator, né? Ele é claramente um ator, porque ele muda de rosto. E aí você tem dois produtores. Né? Você tem dois produtores diferentes. Você tem um técnico de efeitos especiais, que é o cara que faz a mistura lá do negócio, né? E tem o Joseph Gordon-Levitt. Isso, que são dois produtores. Um é o produtor de cena, né? E o produtor executivo é o que banca, que é o Ken Watanabe, né? É muito claro isso, é muito claro. Né? E aí você ainda tem o público, né? Que é o personagem como é que chama? Que é o espantalho no Batman Cillian Murphy. Do Cillian Murphy, exatamente. Então, aí você tem um comentário mais cinematográfico mesmo. E você né? falou da estrutura narrativa clássica, ele ainda tem o MacGuffin, né? Aquele artefato Exatamente. Que serve assim de motivo para conduzir a história ou motivo de salvação da história. No caso da personagem do DiCaprio, é o peão, mas cada um tem que criar um suporte. Isso. Que é um totem, né, que eles chamam. Mas é muito legal porque o MacGuffin é justamente isso, né? Isso que o Hitchcock fala, o MacGuffin não é nada. E quanto mais fugidio for o MacGuffin, melhor ainda. Ele é. E nesse filme é demais, porque é uma ideia. É simplesmente uma ideia. É algo que vai ter que ser colocado na cabeça do Cillian Murphy. Então é o MacGuffin Hitchcockiano por excelência, né? E é um ponto de virada, assim, porque aí você tem um filme que é uma grande produção, visualmente deslumbrante, extremamente arrojado, visualmente, né? E tecnicamente, e fazendo todo esse comentário refinado sobre cinema, sobre identidade e tal. E um filme que fez muita gente voltar ao cinema para ver mais de uma vez, né? Para tentar entender. Exatamente. E aí isso nos leva ao grande truque de fato. Que é o Interestelar, né? que veio em 2014. Aí os dois irmãos escrevendo o roteiro original. Inspirados nas teorias do Kip Thorne, né? Que é um físico importante, físico quântico dos Estados Unidos. Uma coisa que eu acho muito interessante na filmografia do Christopher Nolan, que isso ficou bem claro na trilogia do Batman, mas você percebe isso em todos os filmes dele, em todos eles. Ele consegue imprimir um senso de realidade muito forte. Parece que é uma preocupação dele a minha história, por mais fantasiosa que ela seja, ela tem que ser crível. Você tem que acreditar na minha história. E isso tem muito a ver com a personagem do Christian Bale no Grande Truque. É verdade. Né? É o compromisso, a ilusão, né, que ele cria, as pessoas têm que acreditar naquilo que estão vendo. Acho que é isso. E isso é levado às últimas consequências, eu acho, no Interstellar. Que ele começa também com a plataforma fortemente cinematográfica, né? Que é uma espécie de road movie, né? Um filme de busca, né? Claramente inspirado no Rastros de Ódio, do John Ford, né? Que a gente estava até comentando que ele... o primeiro andar da casa do personagem do Matthew McConaughey é muito parecida com a casa do Rastros de Ódio, da família do Ethan. Isso, e ele chega a fazer um movimento de câmera parecido com aquele famosíssimo movimento de câmera. E aquela desolação, né, que você vê. É muito parecido. Lembra muito parecido. Ford. E aí e ele retoma Ford nesse sentido, assim, porque é uma busca pela identidade. Né? O Ethan, no caso, o personagem do John Wayne, ele não tem lugar naquela família, né? Porque ele vai para a guerra e aí quando ele volta, aquela família, a namoradinha dele se casou com o irmão, né? Isso tudo muito delicadamente colocado, né? Ele não tem lugar, então a busca é uma desculpa para ele estar integrado na família sem
né, cumprir uma função na família, mas sem precisar sofrer aquele dia a dia, né? Ele termina desenvolvendo... Todos esses 3 filmes lidam com questões filosóficas, algumas assim bem profundas, mas no caso do Interestelar em particular, além de todas essas questões que ele aborda, ele ainda insere um fator novo que, analisando também muito bem toda a filmografia do Nolan, ela está presente, em alguns casos de uma maneira mais sutil, em outras de maneira mais explícita, que é o amor. É o amor que dá liga a tudo isso. Você percebe o amor do Christopher Nolan num primeiro momento mais visível pelas próprias personagens que ele está contando as histórias. É visível que ele ama as personagens que ele apresenta, mas no Interestelar o amor atinge um grau mais elevado, dando até sentido a toda aquela história aparentemente caótica. E aí eu acho que vem um grande truque. Porque a expectativa que ele monta em relação ao grande truque, o filme e A Origem, é que o amor é sofrimento, né? Os personagens sofrem de amor. No grande truque, o Hugh Jackman, ele ama o espetáculo, né? Ele não ama as mulheres que está, né, ali, então e se ressente. O Bale ama a arte e todos sofrem, e as mulheres sofrem por amar esses homens que não as correspondem. Exatamente. Na Origem, a gente tem um homem profundamente traumatizado pelo amor que ele perdeu. Né, da esposa, e o amor da que Mal. ele quer reconquistar dos filhos. Exatamente, o amor que ele quer reconquistar dos filhos. E o amor que ele quer reconquistar dos filhos é para onde ele está apontando pro Interstellar ali, né? Que é o finalzinho, mas nada daquilo é desenvolvido. E o Interstellar, ele é o contrário, ele começa com esse cara que está ali com os filhos, mas tem que abandonar tudo. Que tem, né, o amor dos filhos. Tem o amor dos filhos. E aí depois, no ápice do filme, é quando ele é o amor que o leva de volta, né? Porque ali o amor ele é quantificável. Né? Ele é uma dimensão da física mesmo, ele é quântico mesmo. De fato, né? Ele é mensurável, né? E o amor o leva à família. E eu acho que esse é o grande truque, porque o cinema ele é um mecanismo de empatia, ele é uma máquina de empatia, ele é uma máquina de nos colocar em contato com o outro, em contato com o mundo. E o Nolan ali, ele parece fazer esse grande truque e nos tira o tapete, porque essa coisa do amor, do romance, mesmo em relação aos filhos, é brega, é melodramático. Isso não cabe nesse cinema mais sério e tal. E aí ele faz essa ponte de um jeito muito poético, muito bonito. Né? Eu confesso que a primeira vez que eu assisti ao Interestelar, isso me incomodou. Eu saí do cinema, peraí, precisava terminar daquele jeito. Não gostei da solução que ele deu para a história. Eu achei um pouco forçado, um pouco piegas até. Eu vi o filme uma segunda vez. E aí a percepção já foi outra. É um filme que a cada vez que eu vejo novamente, ele cresce. Ele cresce e a coisa começa a fazer mais sentido. E aquela primeira impressão que eu tive se dissipou completamente. E ele faz isso, eu acho. Ele inverte... Não acho que inverte, mas se em 2001, por exemplo, que é uma plataforma clara para o Interstellar, 2001, do Kubrick, a viagem é em direção a um existencialismo individualista, assim, em direção ao eu. A viagem do Interstellar é em direção ao outro. Né? Eu faço isso porque eu sonho. Né? É preciso que a humanidade sonhe com as estrelas. Também. É porque eu amo. Né? É preciso que a humanidade sonhe com as estrelas. Né? Que é algo que já está ali de alguma forma também no A Origem. Né? Então, Luiz, vamos ver agora o que é que o público que vai assistir a essa nossa conversa se concorda ou não com essa teoria, com essa trilogia que a gente batizou de trilogia narrativa cinematográfica de Christopher Nolan. Talvez a gente precise de um nome melhor. Vamos pensar. Se você tiver alguma sugestão também, deixa aí nos comentários. Agradeço a participação aqui do Luiz Gustavo Vilela, do Crônico de Cinema. Eu que agradeço o convite, Mário. Sempre que quiser, estamos aí. E até o próximo Cinemarden.